Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Escolhidos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, congregados neste santuário para o louvor da glória da Santíssima Trindade, eu vos convido a abrirdes comigo a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme escreveu o evangelista Marcos, para lermos alternadamente no capítulo 14, os versículos 32 a 42. Marcos 14, 32 a 42. Eu vou pedir a gentileza do reverendo Cláudio que me auxilie conduzindo a igreja nesta leitura alternada de Marcos 14, versículos 33 a 42. Aliás, versículos 32 a 42. Convido a igreja a ficarmos de pé. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se com ato de campo. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, pôs-se em terra e orava, isso lhe poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: acabando de dormir e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça ao nosso coração. Podeis sentar, e vos convido a um instante de oração silenciosa, pedindo ao Espírito Santo de Deus a compreensão devida para aquilo que Ele quer nos dizer agora. E agora, fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos pastores, reverendo Itamar e reverendo Cláudio, meu querido presbítero Eduardo, o levita desta manhã, amados irmãos e caríssimos amigos visitantes, há 15 dias
O reverendo Itamar, se debruçando sobre esse texto, trouxe-nos uma mensagem consoladora, incentivando-nos também ao desenvolvimento da solidariedade. Hoje, por obra e graça do Santo Espírito de Deus, e a convite do nosso pastor, vos lemos o mesmo texto, lestes conosco o mesmo texto. E neste texto, um tema sugerido para a nossa reflexão não podia ser outro senão este: dormindo no Getsemane. Dormindo no Getsemane. Por 3 vezes, o Senhor Jesus foi e voltou ao encontro dos 3 homens que lhe eram mais chegados como discípulos, os quais escolhera para lhe ser companheiros naquela hora de angústia e perplexidade. E em todas as ocasiões, os homens estavam dormindo. 3 vezes. E eles estavam dormindo. A pergunta que se nos impõe agora é esta: por que eles dormiam? Por que dormiam? E como o apóstolo Paulo diz que aquilo que dantes foi escrito para o nosso ensino, este texto também foi escrito para o nosso ensino. E aplicando as suas lições, veremos pela graça o quanto o Espírito Santo espera de nós, o quanto o Senhor Jesus espera de nós neste mundo conturbado, perturbado por tantos problemas graves. Mas a pergunta é: por que eles dormiam no Getsemane? 3 respostas nos vêm ao coração à luz desse texto. Primeiro, eles dormiam porque não percebiam a gravidade daquela hora. Era uma hora grave, era uma hora terrível, hora em que um apóstolo se tornava apóstata e vendia e negociava o seu Senhor com os inimigos de Jesus. Era uma hora grave, porque o próprio Senhor Jesus, com a alma envolta em crepe, angustiava-se de tal maneira que suava sangue salpicado nas terras do Getsemane. Eles dormiam porque não percebiam a gravidade daquela hora. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas dormem, a igreja dorme por não perceber a gravidade da hora. Há alguns anos, lá nos Estados Unidos, numa área de turismo, às margens do rio Niágara, estava um jovem barqueiro com o seu barco amarrado à margem do rio, com o qual fazia o transporte de turistas sempre. Ele se deitou no barco e pegou no sono.
o nó da corda não estava muito firme. E com o baloiçar das águas, aquele nó foi se soltando, foi se afrouxando. E daqui a pouco a corda saiu da amarra. E o barquinho começou a deslizar. E o barqueiro dormia. As pessoas na margem começaram a gritar, vendo o perigo que o jovem corria, porque o barquinho se dirigia para a cachoeira, para as cascatas do Niágara. Mas o rapaz dormia. Dormia sem perceber a gravidade daquela hora. O barco deslizava, deslizava com mais velocidade até que chegou às proximidades da grande cachoeira. E foi com o estrépito das águas que se precipitavam no abismo que o moço acordou. Mas era tarde demais. O seu barquinho foi lançado na voragem da grande cachoeira do Niágara. E ele morreu. Dormia sem perceber a gravidade da hora. Era assim no Getsemane, transformado num campo de batalha, onde o Espírito impoluto do Senhor Jesus recusava aquela hora triste, quando no Calvário, ele próprio, assumindo o pecado de todos nós, veria o Pai lhe voltar as costas, porque os olhos de Deus, puros e demais, não podia contemplar o pecado do mundo, encarnado, encrustado ali, no corpo do seu filho, pendurado na cruz, a ponto de ele exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Era aquela hora que Jesus queria evitar. Era aquele o combate que se travava no Getsemane como um campo de luta. Os discípulos, porém, não percebiam a gravidade daquela hora e por isso dormiam. Irmãos meus, o Brasil e o mundo vive uma hora terrível, quando os moços, no dizer do notável poeta, o general Mário Barreto França, se corrompem na cidade. E os homens fazem tudo para esquecer, e os velhos, no suplício da saudade, já não têm alma para amar nem crer. Quando os moços são corrompidos pelas drogas de todos os matizes, pelo crack avassalante e destruidor, pela corrupção generalizada, pela prostituição e por toda sorte de miséria que se instala nos condomínios da vida. Uma grande tragédia que se abate sobre o nosso país, sobre a nossa pátria. Quando a violência campeia livre e desbragadamente, parece que não temos olhos para ver. Parece que a igreja dorme diante dessa tragédia. Dormiam porque não percebiam a seriedade daquela hora. O Brasil evangélico, em particular,
tem nos horizontes da sua história uma sombra que permita a Deus não se espraie sobre toda a nação. Estão nas gavetas de deputados e de senadores projetos de tamanha virulência contra a Igreja de um modo geral e, no particular, a Igreja evangélica, que dão bem a ideia do quanto o diabo está raivoso e indignado contra a Igreja, que no esforço espiritual válido está levando a mensagem de paz, de conforto, de esperança, de certeza eterna para os milhões de pecadores no Brasil. Alguns desses projetos, queira Deus, não se transformem em lei, porque transformados em lei, colocaria a Igreja numa encruzilhada, no canto da parede, entre a cruz e a espada. Quereis o exemplo? Um projeto de lei que nivela, que dá igualdade de direito civil a 2 homens gays ou a 2 mulheres lésbicas a se casarem civilmente reconhecidos pela lei. Um projeto desse aprovado, sancionado pela Presidência da República, se transforma em lei, que o reverendo Itamar, que o reverendo Cláudio, que eu mesmo deveremos obedecer ou irmos para a cadeia. Porque se esse projeto que tramita no Congresso Nacional é aprovado, é apenas um exemplo dentre muitos que eu poderia vos dar, se transformar em lei, e por uma questão de desaforo, chegarem aqui 2 marmanjos para o reverendo Itamar fazer o casamento deles, porque o templo é bonito, porque a igreja é central, reverendo, aí eles vêm se requebrando, nós queremos casar aqui. E eu conversava com a minha esposa em nossa sala, eu disse, você já pensou? 2 marmanjos desses, amparados pela lei, cujo anteprojeto está lá, no Congresso Nacional, esperando uma oportunidade em que haja maioria de legisladores inconsequentes para transformar o projeto em lei e haja um presidente para endossá-lo assinando. Eu dizia, já pensou? O que é que o reverendo Itamar vai fazer? Ele não vai fazer esse casamento. E a Aldira perguntou, o que vai acontecer? Ele disse, ele vai para a cadeia. E ela se virou para mim e disse, mas tu não faz também não, não é? Eu disse, claro que não, eu vou para a cadeia com ele. Dormindo no Getsemane, porque não percebiam a gravidade daquela hora. Corremos o risco, meus amados irmãos, de estarmos dormindo em berço esplêndido, por não percebermos a gravidade da hora em que o país vive.
não é uma questão de política, é uma questão de bom senso, de seriedade da vida. Mas eles dormiam por uma outra razão. Eles dormiam porque não tinham consciência do dever. Eles não tinham consciência do dever. O Senhor Jesus os levara consigo, dando-lhe uma incumbência. Eu gosto daquele texto de Mateus 26, verso 38, onde o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo, vigiai comigo. O dever deles era este: vigiar, orar, sofrer com o Mestre, suar, se fosse o caso, com o Mestre, solidarizar-se com o Mestre. Este era o dever deles. Eles não tinham consciência do seu dever. Por isso, dormiam no Getsemane. Quando Napoleão Bonaparte, o notável cabo de guerra francês, dominava países da Europa pelas armas da França, houve uma batalha muito sangrenta, muito difícil. No final do dia, houve um momento de trégua, as tropas voltaram aos seus acampamentos, e naquela noite, Napoleão distribuiu os sentinelas, os guardas, em posições estratégicas para proteger a tropa acampada ali. E lá por volta da meia-noite, Napoleão Bonaparte resolveu fazer uma ronda para ver como estavam os sentinelas. E de um a um ele foi conferindo, até que chegou num que estava sentado, envolvido na sua capa, o fuzil ao lado e dormindo. Napoleão pegou o fuzil daquele soldado e ficou em pé de sentinela. Depois de alguns instantes, o soldado se assusta, procura o fuzil, não encontra, abre os olhos e ao seu lado estava o seu general, o seu comandante Napoleão Bonaparte. Ele abre os olhos, só pula e grita: Napoleão, eu estou perdido, estou perdido. O grande corso lhe devolveu o fuzil e lhe disse: soldado, é compreensível que depois de um dia de batalha extrema, você esteja cansado e até com sono. Mas lembre-se, a vida de todos os seus colegas, todos os seus irmãos, depende também de você. Você não pode dormir neste momento. Entregou-lhe o fuzil e foi adiante. Queridos irmãos, aqueles homens dormiam no Getsemane porque não tinham consciência do seu dever. Jesus lhes disse: ficai aqui e vigiai comigo. Esta era a tarefa, este era o dever. Ficai aqui e vigiai comigo. Eles, porém, dormiram. O século XX, de há pouco tempo atrás, foi o século no qual cumpriram-se quase todas as profecias preludiadoras
da volta de Jesus. E de tal maneira que concordamos com o poeta sacro quando diz: já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Sinais que Jesus Cristo deu, sinais que o profeta Daniel recebeu do anjo revelador, sinais que se cumpriram em pleno século XX. Basta vos citar um exemplo: a multiplicação da ciência. O anjo disse ao profeta Daniel: fecha este livro, Daniel, e sela-o até o fim dos tempos. Porque a ciência se multiplicará, o saber se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra. Sim, meus irmãos, a humanidade passou milênios e milênios andando na velocidade máxima de um cavalo de corrida. Milênios. Mas no começo do século XX, o automóvel começou a desfilar pelas ruas. No começo do século XX, o patrício nosso Alberto Santos Dumont, lá na França, levantou-se do chão no mais pesado que o ar. Inventava o avião. E no 14 bis, naquela geringonça, Santos Dumont se levanta, dá um pequeno voo e cai lá na frente. 1906, pela primeira vez na história da humanidade. Milênios e milênios para o homem se levantar do chão no mais pesado que o ar. Mas, em 1969, quantos anos depois de Santos Dumont? 1906 para 69, 63. Em apenas 63 anos, o homem, voando numa espaçonave a mais de 30 mil quilômetros por hora, desceu na Lua. É a multiplicação da ciência. Sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz que nos dias de Noé a terra estava cheia de violência. E eu vos pergunto, é diferente hoje? A violência campeia, livre, desbragadamente sobre a terra, não apenas no Brasil, não apenas em Salvador. E a violência é um sinal, como foi nos dias de Noé. A violência era tão grande que Deus disse a Noé: a terra está cheia de violência, e por isso, notem bem, a cláusula gramatical explicativa, e por isso vou destruir toda a vida. Por isso,
pela violência campeante. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, estamos atentos para esse detalhe? O rei está voltando. E ele insistiu muitas vezes: vigiai, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de voltar. Vigiai. É preciso estar atento. Por isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar de que muita gente está despreparada, desprevenida para esta hora. O poeta diz: quando se fizer chamada, lá eu estarei. Lá eu estarei. Cantávamos esse hino certo dia na igreja de Jequié, e na saída perguntei à porta a um amigo: você cantou conosco este hino? Ele disse: eu cantei, me emprestaram o hinário. Eu disse: quando Jesus fizer a chamada, qual vai ser a sua resposta? Você vai estar também lá? Ele baixou a cabeça, sorriu e disse: pastor, eu não sei não. Quantas pessoas não sabem? Quantas pessoas não sabem? Não sabem porque se aproxima uma noite eterna. Reverendo Cláudio, por favor, me abra o seu hinário e a igreja também, no hino 308. Veja aí, irmãos, comigo. Compartilhemos desta verdade soberana e oportuna. O hino 308. Como é que começa? Obrigado, reverendo. O 308. Eu gostaria que a igreja lesse comigo a uma só voz a primeira estrofe desse 308. Vamos. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Quem trará a salvação? Quem lhes falará? Quem os advertirá? Não há outra entidade, não há outra pessoa para fazer isso, senão a igreja. E a igreja é você, meu irmão. A igreja é você, minha irmã. Os pecadores não têm outra alternativa se você não falar, se você não o convidar, se você não lhe entregar um folheto, se você não lhe der uma Bíblia, se você não orar por ele. Quem trará a salvação? O dever é nosso, vigiar por nós e por eles. O apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? É o dever da igreja, vigiar, velar pelos pecadores. Porque, meus irmãos, a última estrofe desse hino 308 é profundamente penetrante em nosso coração. Vamos ler juntos também a última, quinta estrofe. Noite eterna se aproxima. Olha aqui, irmãos. Noite eterna se aproxima. Tenebrosa em seu horror. Clama, avisa aos infelizes, insta-os para o Salvador. Mas alguém pode me dizer: não, os predestinados vão ser salvos de qualquer maneira. Não é assim. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Porque se alguém pudesse ser salvo pela ignorância,
sem precisar ouvir de Jesus, Jesus não teria dito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não precisaria ter dito isso, porque a pessoa poderia ser salva pela ignorância. Não é bem assim. Mas eles dormiam no Getsemane, não só porque não percebiam a gravidade da hora, não só porque não tinham consciência do dever, mas dormiam no Getsemane porque estavam vencidos. Vencidos pelo cansaço. Vencidos pelo poder do sono, da canseira, do comodismo. Eles estavam vencidos. E quantos estão vencidos também? Vencidos pelo desânimo. Houve uma assembleia no inferno e o maioral capeta maior reuniu os capetinhas e disse: nós precisamos dar um jeito para parar aqueles crentes que estão tirando muita gente de nós. Eu quero ouvir de vocês quais são as sugestões. E cada um foi dando uma sugestão e dizia: não é boa essa, não é boa aquela, não é boa. Até que um disse: ó, eu tenho um plano. Qual é? A gente colocar na cabeça deles o desânimo, a moleza, o comodismo, eles desanimarem-se do trabalho que estão fazendo, desanimarem-se da tarefa que estão executando. E se eles se desanimarem, está tudo bem, porque nada mais poderá ser feito por eles. E aí bateram palmas. A Assembleia de Capetas bateu palmas, que aquele era o projeto vingador, o projeto prosperador nos planos dele. O desânimo. Ah, meus irmãos, muitos estão vencidos pelo desânimo, por forças adversas, por inimigos traiçoeiros que nos vencem, que minam a nossa resistência, a nossa capacidade de reagir. Quando eu era estudante no colégio 15 de novembro, em Pernambuco, fazendo o meu 2º grau, visitei num período de férias uma cidade chamada Águas Belas. Se há algum pernambucano aqui, deve conhecer bem. Águas Belas, cidade por onde Lampião andou. E me levaram a visitar um senhor, morava sozinho, aposentado, amigo de alguns membros da igreja, e por isso me levaram àquele homem. E eu comecei a falar-lhe do Evangelho. E perguntei se ele não se dispunha a aceitar a Jesus e caminhar pelos caminhos da fé, da esperança vitoriosa em Cristo Jesus. E aquele homem, para minha surpresa, começou a chorar. E eu parei e fiquei olhando para ele, ele chorava, as lágrimas lhe banhavam a face. Quando ele tomou a palavra e diz: moço, eu até queria, mas não posso. Eu disse: por que o senhor não pode? Estendeu a mão e apontou para uma prateleira onde estava uma garrafa de cachaça. Eu não posso, porque aquela infeliz não me deixa. Era um homem vencido pelo vício, vencido que não tinha como reagir. Eles dormiam no Getsemane porque estavam vencidos. Na década de 60, começo de 1970, houve pelo mundo uma onda no mundo religioso
de ecumenismo, deflagrada pelo Papa João 23. Aliás, o segundo João 23, porque antes dele houve um outro João 23. E o projeto de João 23, esse segundo agora, era trazer de volta ao seio da única e verdadeira Igreja de Cristo, segundo ele, a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, trazer de volta os irmãos separados. E quem eram esses irmãos separados? Batistas, presbiterianos, metodistas, e aí por aí vai. Os irmãos separados. E houve um programa bem direcionado para minar a resistência de alguns teimosos como eu, para minar a resistência de alguns teimosos como o Conselho da Igreja Presbiteriana da Bahia, que em 1967 resistiu com bravura o ímpeto daquela onda, que não era só no Brasil e no mundo, mas particularmente em Salvador. E muitos, infelizmente, foram vencidos por aquela onda. Igrejas foram fechadas e ministérios foram falidos. E membros de igreja, desarvorados, sem rumo, ficaram ao léu da sorte espiritual. Vencidos por uma onda tremenda. Mas, irmãos, Jesus pela terceira vez volta e diz: ainda dormis? Basta. Aproxima-se o traidor. Levantemo-nos. E aqueles homens, eu imagino, envergonhados, tristes, fracassados, levantam-se e se põem ao lado do mestre, que de pé estava esperando o momento culminante do seu ministério. Meus irmãos, terminando esta mensagem, eu volto convosco ao inário, ao novo cântico, o inário presbiteriano. No hino 306, abra comigo o seu inário, irmão meu, por gentileza. Veja o que Jesus nos diz, por intermédio do poeta sacro, neste hino 306, a primeira estrofe. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, e lermos com consciência de missão a primeira estrofe do hino 306. Como é que está aí, irmãos? Vamos ler juntos? Erguei-vos, cristãos. Cristo quer-vos de pé. Na luta, revelai vossa fé. Os índios mandaram hoje a Cristo exaltar. À sombra da cruz, corajosos lutai. É isso, irmãos. É isso que Jesus espera de nós. Homens e mulheres, erguidos pelo poder do Espírito Santo, nesta luta sem quartel. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Esta luta na qual somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Amém. Deus bendito, abençoa a tua igreja, conserva-a firme, altaneira, consagrada e fiel, para o louvor da tua glória, dando-lhe a consciência de que em todas as lutas, em todos os problemas de saúde, de finanças, sejam quais forem, somos vencedores por aquele que nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos.